Nossos cães se comunicam com a gente o tempo inteiro. Contam e mostram o que estão sentindo. Só que de uma linguagem canina, uma comunicação própria. E para isso a gente precisa entender essa comunicação para observar se ele está apresentando comportamentos de estresse e ansiedade. O estresse é um dos transtornos menos tratados nos cães. Normalmente ele é confundido com mau comportamento. E é nesse vídeo que eu vou te apresentar diversos comportamentos que um cão com estresse e ansiedade apresenta no dia a dia. A gente também vai falar da questão da saúde desse cão. O que esse estresse e essa ansiedade pode causar na saúde dele. Então vem comigo que eu te mostro. Olá, meu nome é Ana Paula, sou adestradora de cães e no vídeo de hoje a gente veio falar pelo tão temido estresse e ansiedade. Temido para nós tutores e temido para os nossos cães. Mas Ana, realmente os cães sentem estresse? Sentem ansiedade? Isso é um comportamento que a espécie apresenta? Infelizmente sim, os cães sofrem de ansiedade e sofrem de estresse. Não importa a raça ou até mesmo a espécie. Outros animais também podem apresentar esses comportamentos, principalmente quando seus recursos não são atendidos. Cães têm suas necessidades e quando elas não são atendidas, acaba gerando um alto nível de estresse. O que eu estou dizendo aqui é que o principal motivo pelos cães terem estresse e ansiedade é que seus recursos, as suas atividades que deveriam ser fornecidas no dia a dia não são colocadas em práticas. Outras situações que podem estar colocando o seu cão em estresse e ansiedade é momentos que você, tutor, coloca ele em conflitos ou pressões que você não sabe que isso gera um estresse e uma ansiedade nele. Sinais que um cão que sofre de ansiedade e estresse apresenta. Primeiro sinal, a agitação. É comum que alguns cães sejam mais agitados do que os outros, porque é uma característica da raça. Mas a agitação em excesso significa que o seu cão está estressado, está ansioso, buscando alguma coisa para fazer o tempo inteiro. E como ele não encontra alguma coisa para fazer, ele acaba fugindo, dando algumas fugas para aliviar esse estresse e ansiedade, roendo algumas coisas, podendo ser algumas delas os seus objetos, os seus móveis, os seus sapatos. E aí você acha que ele está fazendo isso de propósito ou para chamar a atenção. Aí entra o que eu comentei no começo do vídeo. O transtorno às vezes é confundido por um mau comportamento, mas às vezes não é um mau comportamento, ele só está buscando alguma fuga para estar aliviando aquele estresse e aquela ansiedade. Então, se seu cão é agitado demais, saiba que ele está estressado, que ele está ansioso e está buscando alguma coisa para fazer. Segundo sinal, tremer. Alguns cães tremem muito mais do que os outros, e isso normalmente acontece nos cães pequenos, que por incrível que pareça são cães muito agitados, às vezes até mais do que os cães grandes. E pelo fato dessa agitação, dessa ansiedade, eles acabam tremendo, acabam demonstrando isso através de tremores. Mas é interessante observar se esse tremor não tem um outro motivo, como frio ou até mesmo dor. Quando os cães estão com dor, eles começam a tremer. Então, você sabendo que o seu cãozinho não está com dor e não está com frio, saiba que ele está tremendo de ansiedade. Terceiro sinal, cães que rosnam pra tudo. Aquele cachorro que tudo que você vai fazer, ele tá rosnando pra você. Você vai fazer carinho, ele tá rosnando. Você subiu no sofá, ele tá rosnando. Você vai jogar a bolinha, ele tá rosnando. Esses cães têm um alto nível de estresse no seu dia a dia. E isso acontece principalmente pela falta de recurso e por situações que as pessoas na casa colocam esse cão em estresse. Por exemplo, quando às vezes tem crianças na casa e algumas crianças não sabem respeitar o limite do cão, é um cão que não gosta muito de afeto, é um cão que não gosta muito que pega ele no colo, que fica brincando com ele, acaba gerando um estresse muito grande e a fuga que ele tem, a forma que ele tem de se comunicar é rosnando. O rosnado é um sinal de apaziguamento. Ele rosna para avisar que não tá gostando da situação. Ele tá avisando, tá me incomodando. Então, quando o seu cachorro for rosnar para você, pare com a situação, não continue perturbando o seu cachorro, não dispute com ele, ele rosnou pra mim, eu tenho que mostrar quem manda. Não, ele só tá se comunicando com você de uma forma canina, mostrando pra você que está desconfortável com a situação. Então não fique perturbando o seu cachorro no dia a dia dele. Então, se o cão rosna demais, saiba que ele está estressado demais.
Quarto sinal, a salivação excessiva. Alguns cães costumam salivar, babar mais do que os outros, mas quando seu cão estiver babando demais e estiver ofegante, significa que ele está estressado. Normalmente, esses comportamentos de salivação e baba acontecem quando ele está em situações que ele não está acostumado e ele não tem uma fuga daquela situação. Por exemplo, quando ele vai para o pet shop, é um cão que não gosta de tomar banho, não está acostumado, tem muito medo, aí ele começa a salivar, começa a ficar ofegante. Ou até mesmo na caixa de transporte, cães que não são habituados com caixa de transporte, vai ficar um tempo muito longo na caixa de transporte. Ele está preso, ele está confinado naquela situação, ele não tem uma fuga dali. Então acaba gerando uma salivação e uma respiração muito ofegante. Outro sintoma que pode acontecer é dor de barriga, soltar o intestino dele. Sabe quando a gente está estressado e aí dá aquela dor de barriga? Isso acontece com os cães também. Quinto sinal é estourar a glândula anal do nada, do nada. Quando o seu cão estoura a glândula anal, é porque ele tá com um estresse muito, muito elevado. E também costuma acontecer em banho e tosa, em momentos assim específicos de alto nível de estresse. Pode acontecer também dessa glândula estourar quando estiver inflamada. Ela tem que sim ser olhada, ser analisada por um médico e até mesmo, às vezes, estourada, mas por um profissional. Eu não recomendo que vocês façam isso em casa, até porque se você fizer, você vai descobrir o quanto é fedido. Então, já sabe, se seu cãozinho tiver com alguma bolinha ali na região anal dele, leva no veterinário e pede para ele dar uma olhadinha se não está inflamado aquela glândula anal dele. Os próximos sinais a seguir são sinais mais comuns de acontecer no dia a dia do seu cachorro. Sinais que apresentam às vezes pelo simples motivo dele estar sozinho em casa. Mas antes de eu te contar esses sinais, curte esse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo do canal. Aqui eu produzo os vídeos com muita qualidade e informações para você, tutor, estar proporcionando uma vida melhor para o seu cãozinho. Sexto comportamento são os comportamentos compulsivos, como latir e chorar. A gente sabe que latir é um comportamento extremamente natural, mas quando é compulsivo, em excesso demais, não é natural e não é saudável. Se o seu cão chora e late excessivamente, existe um gatilho para que isso aconteça. Você precisa identificar por que isso está acontecendo. Normalmente, os cães que têm ansiedade de separação apresentam muito comportamento de latir e chorar. Outros comportamentos que eles apresentam também é de arranhar as portas e até mesmo se lamber, se automutilar, se lamber excessivamente, que chega a fazer feridas, machucadinhos nas patas. Alguns outros comportamentos compulsivos que os cães podem apresentar é de copular, cães que copulam muito, pulam nas pessoas para ficar copulando ou até mesmo em outros cães. Eles têm esses comportamentos para poder buscar uma forma de aliviar o estresse e a ansiedade. O sétimo comportamento é o xixi de alegria. Sim, aquele xixizinho que seu cão faz quando você chega em casa. Pode parecer inofensivo, mas ele não é. Seu cão fez xixizinho porque ele estava com muita ansiedade te esperando. Normalmente os cães que têm sofrimento por separação, que é quando o seu tutor não está em casa, ele sofre de ansiedade, ele apresenta esse comportamento quando você chega em casa. Se você chega desesperado, falando, ai meu bebezinho de mamãe, cheguei, fazendo mó festa, você acaba reforçando esse sofrimento. Então não faça isso quando você chega em casa pro bem do seu cãozinho. Tem toda uma explicação por trás disso, mas fica um pouco longo para eu estar explicando para vocês por que você não pode fazer isso. Mas eu vou resumir. Durante o dia, o seu cachorro tá sozinho o dia inteiro, sem recurso nenhum, sem nada para fazer, desesperado, esperando pela sua presença. E aí você chega e gera todos esses recursos, essas coisas de uma vez. Quais são esses recursos? Atenção, carinho, afeto, brincadeira, passeio, tudo isso que ele queria o dia inteiro, ele não teve. Quando você chegou, ele teve. Então você tá reforçando que o fato dele estar sozinho é ruim e só é bom quando você chega em casa. Então o seu cão fica ansioso, fica triste, fica angustiado de estar sozinho em casa. Então não chegue em casa fazendo essa festa com o seu cachorro. Oitavo comportamento é o comportamento de não querer se alimentar, não ter um apetite pelo alimento. O estresse gera essa falta de apetite. Outra coisa que pode fazer com que o cão não sinta apetite são os estímulos concorrentes, os estímulos que concorrem com o interesse dele. Se tem coisas mais interessantes que ele não tem no dia a dia, ele prefere deixar de comer para ficar nesses interesses. Vou explicar de uma forma que todos entendam. Sabe quando a criança precisa fazer xixi, tá morrendo de vontade de fazer xixi, ela precisa muito, mas ela tá no meio de uma brincadeira super divertida e ela não sai da brincadeira para fazer xixi?
É exatamente isso. Ele fica ali por interesse, porque é tão gostoso que ele, mesmo que ele esteja com fome, ele não vai lá buscar aquele outro estímulo, porque ele é menos interessante do que está acontecendo ali. Nono comportamento. O nono comportamento é um dos comportamentos mais comuns de acontecer com os cães que têm ansiedade e estresse, que é a questão de roer, de destruir as coisas. O mais temido por todos, o que todo mundo odeia. Normalmente o seu cão vai lá, rói um sapato, rói um móvel, você fica puto, você pensa que ele faz de propósito, você pensa que ele faz por birra, mas não é nada disso. O seu cão ele só rói, porque roer é um comportamento natural e é muito necessário. Quando o cão ele rói, ele tem um alívio de estresse, uma satisfação muito grande. Então você precisa fornecer recursos, fornecer coisas para ele roer, para que ele não roa as suas coisas. Como que você vai fornecer esses recursos? Através do enriquecimento ambiental. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o enriquecimento ambiental, que eu vou estar deixando no link aqui embaixo na descrição para vocês assistirem depois, onde eu explico como que você vai fornecer atividades, brincadeiras ali no dia a dia, uma brincadeira simples para os cães que sofrem de ansiedade, sofrem de estresse, principalmente os cães que gostam de roer, que gostam de morder, é uma brincadeira super útil. Outra dica que eu dou para vocês é fornecer brinquedos próprios para serem roídos. Os brinquedos de nylon, que são brinquedos excelentes para os cães roerem. Eu vou estar deixando também um link aqui embaixo dos brinquedinhos. Vou colocar uma fotinha aqui para vocês verem os brinquedinhos. E vou estar deixando o link aqui embaixo para vocês verem onde comprar esses brinquedinhos para o seu cão roer os brinquedos, em vez de roer o seu móvel. O 10º não é um sinal de estresse. É um sinal que eu considero de extrema importância que você, tutor, reconheça, saiba identificar. Os nossos cães, eles se comunicam com a gente o tempo inteiro. Só que, como eu falei lá no começo do vídeo, eles se comunicam de uma linguagem canina. Então, ele te mostra quando ele está desconfortável na situação. Ele te mostra quando ele quer que aquilo pare de acontecer. E ele te mostra através de pequenos sinais. Como não vai chegar e falar assim pra você, ô, para aí, tá me incomodando. Não, ele vai mostrar sinaizinhos caninos. Quais são esses principais sinais? O bocejar, quando o cão boceja, em determinada situação ele olha e começa a bocejar, ele tá desconfortável, ele tá te mostrando. O rosnado, que eu falei pra vocês, que é um sinal de apaziguamento, ele para com isso, não estou gostando disso, vamos lá, para com isso. O fato de lamber a pontinha do nariz também é um sinal de apaziguamento, ele tá, não tô gostando, ele tá mostrando pra você. Abaixar as orelhinhas, abaixar o corpo, olhar de rabo de olho, tudo isso são comportamentos, são sinais de apaziguamento que o seu cão mostra pra você. Ele está apaziguando a situação, mostrando pra você, não tô gostando. Então, quando o seu cão apresentar esses comportamentos, saiba que ele está se comunicando com você. Agora vamos falar rapidamente sobre a saúde dos cães que têm esse transtorno de ansiedade, que têm esse transtorno de estresse. Normalmente os cães que têm esses comportamentos de estresse e ansiedade, eles costumam dormir mal. E a gente sabe que dormir mal é horrível, a gente fica mais estressado ainda, gera outros problemas na gente, no nosso dia a dia. Então sim, o seu cãozinho pode estar dormindo mal. Uma coisa que eu recomendo, principalmente para os cães que têm um sofrimento por separação muito grande, que é o fato de fazer o xixi, de ficar ansioso quando o seu tutor não está em casa, é a questão de dormir na cama com o tutor. Quando ele dorme na cama do tutor, ele gera um link mais forte ainda, fazendo com que ele sofra ainda mais quando o tutor não está em casa. Outra coisa, esse cão já não dorme direito, e cães têm sonos leves. Então se você se movimenta muito na cama, se faz um barulhinho na cama, o cão acorda muito, então ele não tem aquele sono longo, aquele sono tranquilo. Então a gente tem que ficar atento no sono do seu cãozinho. Outro sinal que a gente também já falou é o fato de não comer, de não querer se alimentar. Se ele ficar um longo período sem se alimentar, ele pode estar gerando ali outros problemas de saúde, como anemia, falta de vitamina, baixa imunidade. Então a gente tem que prestar atenção na alimentação do seu cãozinho. Dica: não deixa ração, comida à vontade, coloca horário regrado para comer, porque aí você tem atenção, você sabe que hora seu cão comeu, quanto que ele comeu da ração que você colocou, a ração que você proporciona para o seu cãozinho. Atrás tem uma recomendação de consumo diário, siga essa recomendação de consumo diário para não desequilibrar a nutrição alimentar do seu cãozinho. Então esses são os principais sintomas ali, cuidados, os principais cuidados que a gente precisa ter na saúde dos cães que tem estresse e ansiedade. Tem também a questão dos comportamentos compulsivos, como a gente falou, por exemplo, de lamber ou arrancar os próprios pelos. Os cães que se machucam também precisa ficar atento para não dar bicheira, para não gerar uma ferida, uma inflamação muito grande. Então esses são os principais cuidados que a gente precisa ter com os cães que têm ansiedade e estresse.
Outra coisa que é interessante observar é se o seu cão não tem algum trauma. Normalmente, às vezes, cães que é adotado, já pegou depois de um pouquinho mais velho, você não sabe o que aconteceu com ele antes, ele carrega algum trauma. É normal que cães que têm trauma apresentem mais comportamentos de estresse e ansiedade. E aí eu indico que você contrate um profissional, um adestrador, para estar treinando o seu cachorrinho e tirando esse trauma dele. Bom, por hoje é só. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a identificar os comportamentos de estresse e ansiedade. E se o seu cachorrinho apresenta algum desses comportamentos, deixa aqui no comentário pra mim. Lembrando, não esquece de se inscrever no canal e espero encontrá-lo no próximo vídeo. Tchau!